O Eduardo Bolsonaro precisa ser internado numa clínica psiquiátrica com urgência, porque ele visivelmente não tá bem. E eu não tô falando isso de picardia não, porque ele gosta tanto de teorias da conspiração que parece que ele começou a acreditar nas próprias teorias dele. E ele começou a propagar uma teoria da conspiração que o Brasil vai usar o Drex, que é o real digital, junto com uma conspiração chinesa para controlar o consumo das pessoas, uma coisa completamente amalucada. Fora as imagens que ele está fazendo inteligência artificial fritando hambúrguer pro Donald Trump. E essa teoria da conspiração que ele está propagando nos Estados Unidos. Ele não para de conspirar contra o Brasil. O problema do conspirador é que ele chega num determinado ponto que ele começa, de fato, a acreditar naquilo que ele está falando. Ele perde a noção do que é o real e do que é o imaginário. E o Eduardo Bolsonaro, ele perdeu essa noção. Ele já tinha perdido muito tempo com esses delírios de grandeza e importância que ele tem, mas a disfunção da autoimagem é muito menos severa do que esse completo mundo da fantasia que ele entrou. E é por conta desse mundo da fantasia que ele deve também ser preso preventivamente. E na visão do Walter Mairovich, do UOL, todas essas conspirações que o Eduardo está fazendo podem levá-lo para uma prisão preventiva. Isso deveria acontecer. O passaporte que ele tem que ser preso preventivamente. Você concorda com o Walter Mairovich sobre a prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro? Coloque nos comentários. Você acha que o Eduardo ele tá de fato no mundo da fantasia? A internação é um caminho para ele? O que você achou dessa teoria da conspiração? Deixa o like no vídeo se você concorda comigo que o Eduardo no mínimo precisa ser internado e se inscreva no canal. O Eduardo Bolsonaro, ele foi até um canal de extrema direita e começou a falar conspirações a respeito do Drex. O que é o Drex? Vou mostrar o vídeo do Eduardo, mas eu quero primeiro falar para você sobre o Drex, porque talvez você não conheça. É uma moeda digital brasileira. É o real digital, podemos colocar assim. O Banco Central está fazendo testes, é um programa do Banco Central, está fazendo algumas simulações, alguns testes, para usar essa moeda digital em trocas comerciais. E um valor de um Drex vai valer R$1. É só como se é um real digital. Tem outra explicação melhor. E essa moeda digital já começou a ser alvo de teorias da conspiração do Eduardo Bolsonaro. Ele adora uma teoria da conspiração. Só que essa passou de todos os limites do aceitável. Porque olhem só o que ele tá falando, ó. Ó. Não, vocês não vão acreditar. Tá aqui o Eduardo Bolsonaro, com o rosto dele super esquisito, e ele tá falando o seguinte, ó. O Lula, há muito tempo, já diz que quer implementar o Drex. Drex é a sigla para moeda virtual, né? Você vai ter no seu celular um cartão de crédito. E outra coisa, essa falta de sincronia da boca com o áudio não é do meu vídeo não, é do vídeo dele. Né? Não vai ser mais Pix, vai ser o Drex. E você só vai poder gastar esse dinheiro onde o governo permitir que você gaste. Porque ele vai poder fazer o georreferenciamento do seu celular, ele vai poder colocar outras ações ali, como por exemplo, pode gastar X com determinado produto, pode gastar Y com outro produto. E isso é o que já ocorre hoje na China. A China ela tem o chamado score social, ou seja, o ranqueamento social. A depender do que você fale nas redes sociais, lá na China, você pode aumentar ou diminuir a sua nota social. E com uma nota baixa, você pode deixar de frequentar determinados lugares. Olha só a teoria da conspiração que esse maluco tá falando. Ele perdeu a noção da realidade. O Eduardo Bolsonaro, ele é um propagador de teorias da conspiração, mentiras. Lembra da época da crise sanitária? Só que parece que ele entrou num outro nível patológico de acreditar nisso mesmo. Porque é tanta teoria da conspiração, que chega uma hora que você perde a noção do que é real e do que é imaginário. E um dos motivos que eu acho que ele não tá bem é, olhem só essa foto aqui gerada por inteligência artificial. Olhem o que ele disse aqui. Vou até parar aqui pra vocês, ó. De fritador de hambúrguer a... temos que aprender o passaporte dele. Ainda vou escrever um livro sobre isso. Mas os melhores capítulos ainda estão por vir. Qual que é o melhor capítulo? Ele entregando um hambúrguer da McDonald's pro Donald Trump? Esse cara tá maluco. E ele falou também que
Ele gosta de ir para os Estados Unidos, de ser humilhado pelos seus adversários, tudo, porque ele tá crescendo. Isso é uma loucura do Eduardo Bolsonaro. Esse cara não está são. E os bolsonaristas, eles gostam de fomentar as teorias da conspiração. É isso que une os bolsonaristas. É o chamado complotismo. Por quê? Porque os bolsonaristas, eles possuem uma visão muito pueril. O Eduardo, ele é pueril, é um adolescente com 40 e tantos anos, quase 50. E eles gostam dessas teorias da conspiração, primeiro porque tem aquela coisa de filme, que eles gostam muito disso. Mas a teoria da conspiração, ela consegue explicar eventos complexos de uma forma muito simples, de uma forma quase mágica, que é compatível com o pensamento pueril, com o pensamento infantil. Porque é difícil você explicar certos movimentos sociais, certos acontecimentos, até mesmo acontecimentos naturais. Na Grécia, não sabia do movimento de rotação da Terra. Achava que a Terra estava parada porque eu estou parado e o Sol que se move. As leis da física não estavam muito bem estabelecidas naquela época, né? Já existiam, mas estavam descobertas, entre aspas. Então o que eles achavam? Eles criavam uma teoria, não é uma teoria da conspiração, mas Apolo passa com a carruagem do Sol. É uma forma de explicar. Mágica, lúdica. É a mesma coisa que o Eduardo tá fazendo. Os bolsonaristas, eles são infantis. Só que por que cola isso com os bolsonaristas? Porque eles são imbecis, além de serem infantis. Então, como eles são fracassados, eles querem se achar mais inteligentes do que os outros. Então, só eles estão vendo aquilo que ninguém mais está vendo. Então, eles são inteligentes. Eles se sentem empoderados intelectualmente com isso. É uma idiotice. Aí ele foi também num outro canal de extrema-direita nos Estados Unidos e começou a propagar uma outra conspiração. E aí isso é perigoso, porque o que ele começou a falar? Ele começou a dizer que o Rogério Correia, que é o deputado do PT, quer caçar o passaporte dele para que ele, Eduardo Bolsonaro, não assuma a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Porque essa comissão vai analisar contratos do Brasil com a China. E ele quer prejudicar a formação dessas parcerias ou desses contratos comerciais do Brasil com a China. Então ele está falando para os Estados Unidos que ele, Eduardo Bolsonaro, quer evitar a parceria comercial entre Brasil e China. Porque a gente sabe como que o Donald Trump quer influenciar, porque eu já vi o chat do UOL, já trouxe essa informação, a campanha presidencial de 2026 aqui no Brasil, para que um aliado possa vencer, evitando assim o avanço da China. Por isso que ele está falando tanto da China dessa forma. Ele quer frear os acordos comerciais do Brasil e da China. Ele está conspirando contra o país. Porque ele está nos Estados Unidos difamando o Brasil, ele está nos Estados Unidos fazendo acordos para prejudicar o país. O que ele está fazendo nos Estados Unidos? Ninguém sabe direito. E agora ele fica difamando, falando que ele está sendo retirado por conta de uma conspiração para evitar os acordos com a China. Olha só que maluquice. O Walter Mairovich do UOL, que é jurista, ele já falou, com base na Lei de Segurança Nacional, a PGR pode sim pedir a prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro. Pode. Não é somente pedir a cassação e a apreensão do passaporte. Não. Há a possibilidade dele ser preso preventivamente, porque ele está atentando contra a soberania nacional. Ele está dando margem e espaço para essa interpretação de que ele atenta contra os interesses brasileiros, contra os interesses nacionais. E por isso ele, Eduardo Bolsonaro, tem que ser punido. Não há outra opção. E ele dá esse espaço. Vai ser preso preventivamente? Eu acredito que não. A ala psiquiátrica seria melhor para o Eduardo Bolsonaro. Mas o fato dele ser filho do Bolsonaro e o pai estar envolvido em todos os processos, todos os julgamentos, vai dar uma retirada no ímpeto. Mas o passaporte precisa ser apreendido. Porque ele está prejudicando todo o país com essa palhaçada, ou que não é uma palhaçada, mas é uma loucura. É um delírio dele.